que eu quero que você entenda, tá? Cola aqui em mim, vamos focar aqui. Eu quero que você entenda duas coisas. Você não vai compreender isso agora. Você não vai compreender isso. Isso é muito profundo. Mas eu quero que você comece a ter uma noção disso. Eu quero que você comece a pensar sobre isso, tá? Nós vimos ontem que ao mesmo tempo nós vivemos em dois mundos, tá? Um é o mundo mental, o outro é o mundo da consciência. O mundo mental é o mundo da forma, é o mundo físico. O mundo da consciência é o mundo da não forma. Tudo que nasce na sua vida, a forma, tudo que vem ao mundo necessariamente vem da não forma. O manifesto, aquilo que se manifesta na sua vida, vem do não manifesto. Então você tem esses dois mundos, que Jesus chama do reino dos céus e o mundo mental. Eu sei que você ainda está duelando, talvez, na sua cabeça com a ideia, mas o reino dos céus é consciência. Depois eu vou explicar isso para você, mas eu quero que você entenda essas duas coisas. E aí, eu quero que você entenda a segunda coisa. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem dois mundos. O mundo físico, o mundo da forma, preste atenção, pensamento e emoção é forma. O pensamento já é uma coisa manifesta, a emoção já é uma coisa manifesta. Então existe o reino deste mundo, que são as coisas manifestas, as coisas que se manifestaram já, e existe aquele mundo do não manifesto. Fazer uma experiência. Pense sobre... Silencie um pouco, fica aqui comigo. Pense sobre o primeiro pensamento que vai vir à sua mente agora. Preste um pouco de atenção para ver. É como se você estivesse esperando um rato sair da toca. Qual é o primeiro pensamento que vai sair da sua mente? Na sua mente, qual é? Preste um pouco de atenção nisso. Se você perceber, você vai ver que esse pensamento, antes dele vir à tona, esse pensamento, ele não existia. Havia o silêncio. Então, houve o silêncio e o pensamento veio desse silêncio. O silêncio, ele é algo eterno. O que é o barulho? O barulho é aquilo que se manifesta no silêncio. Então existe o silêncio que é eterno e existe o barulho que se manifesta no silêncio. Então se você olhar para essa página, é o silêncio. Não tem nada nele. Aí você faz um barulho, aí tem um barulho dentro do silêncio. Esse silêncio, ele nasce e morre. Esse silêncio, ele nasce e morre. Então, isso aqui é o manifesto. O silêncio é o não manifesto. Você pensa, vou ouvir o silêncio. Você não ouve o silêncio, não tem como ouvir o silêncio. O silêncio é simplesmente a ausência do barulho. A ausência do som. O som é que nasce e que você ouve. O silêncio você não ouve. Agora, como é que eu posso explicar o que é o silêncio? Eu não tenho como explicar o que é o silêncio. Por quê? Porque o silêncio não tem forma. Qual é a forma do silêncio?
Deixa eu te fazer uma outra experiência que eu sempre faço com os meus alunos, e se você já participou de outras aulas, você já sabe disso. Mas dê uma olhada na sua sala. O que existe na sua sala? Aí você vai começar a dizer, tem um celular, tem um sofá, tem uma cama, tem um abajur, tem isso, tem aquilo. E aí você vai falando muitas coisas. E aí eu pergunto, mas qual a coisa mais importante que tem nessa sala? Aí você, Você se lembra de si. Eu digo, não, mas tem uma coisa mais importante ainda, que é o vazio, o espaço, isso aqui. Ninguém percebe o espaço. Você só percebe as coisas que tem dentro do espaço. O espaço é o não manifesto. É nele que as coisas se manifestam. Por que eu estou falando do vazio? Por que eu estou falando do espaço? Estou falando isso porque em você existe essa dimensão também. O silêncio. O espaço vazio. A sua consciência é isso. É um estado de atenção plena. Você está atento, mas você não está pensando. Você não existem manifestações. Nada se manifesta. Só que esse é o espaço que você não consegue acessar. Por quê? Como você vai acessar o silêncio se onde você está existe um barulho constante? Você não consegue. Porque o barulho se manifesta dentro do silêncio, e aí você percebe o barulho. Mas por baixo do barulho existe o silêncio, ou não? Se você silenciar o barulho, o que vai acontecer? Você vai encontrar o que está para além do barulho, que é o silêncio. Então isso é importante, porque não há como você explicar a sua essência. Não há como você explicar a vida. Essas coisas, elas não têm forma, elas não são manifestas. E quando Deus fala do reino dos céus que existe dentro de nós, ele fala exatamente desse silêncio, desse vazio, dessa quietude. O que é o céu? O céu é uma não forma. O céu não é uma coisa que você... cheguei no céu. Não, o céu é um vazio. É um silêncio. Você pode subir quanto você quer, você nunca chega no céu. Então, existe dentro de você essa outra dimensão. É a dimensão onde o pensamento nasce. Tudo que nasce, a emoção, tudo, ela nasce de algo. E o que é esse algo de onde isso nasce? É você. Você é isso. E o que acontece? Isso é tão importante. O que acontece? Quando você não percebe isso, e a maioria das pessoas não percebem isso, você esquece de uma dimensão da sua vida. Por que as pessoas estão tão ansiosas, tão angustiadas? Por que as pessoas estão tão perdidas? Porque elas vivem no barulho mental. Elas estão tão imersas no movimento da mente, elas sempre estão buscando algo. E quanto mais elas buscam, mais elas se estressam, e mais elas são cobradas, e mais elas são exigidas, e maior se torna esse barulho na sua cabeça. E aí você esquece aquilo que é essencial. Esse silêncio é essencial, é a essência. Sem isso você não existe. Mas você se identifica com as coisas que se manifestam nesse silêncio. E não tem problema. É preciso que as coisas se manifestem no silêncio. Mas você precisa ter consciência do silêncio. Você precisa ter, quando você ora, por exemplo, as pessoas perguntam, você faz oração? As pessoas perguntam para mim, não sei qual o interesse em saber disso, mas, por exemplo, quando você ora, Jesus nos ensina a orar
se voltando para esse silêncio. Entre no seu quarto, diz ele, feche a porta e ore em secreto, porque o Pai que está em secreto vai ouvir a sua prece e vai te atender. O que significa esse secreto, esse fechar a porta? Significa você entrar nesse silêncio interior. E isso nós perdemos. Nós perdemos isso. Nós vivemos presos nesse barulho. E mais importante, nós achamos que esse barulho é importante. Então, o que eu estou explicando? É a coisa mais importante que um ser humano pode entender. Você tem essas duas coisas. Você tem a mente, tá? Que é forma. Tudo que nasce na sua mente já é forma. Todo pensamento, toda ideia. Mas também o seu corpo é forma. Também o dinheiro que você tem na conta é forma. A casa que você tem é forma. As árvores, as flores, tudo isso é forma. E esse é um aspecto muito importante da sua vida. E também existe a consciência, que é esse vazio onde toda a forma nasce. O seu pensamento, ele nasce de alguma coisa. Existe que nem a flor nasce, ó, isso aqui é uma florzinha, do jeito como a florzinha nasce da terra, o seu pensamento, ele nasce da consciência. E eu te pergunto, o que é mais importante? A flor ou a terra onde a flor nasce? Os dois são importantes, mas o que é eterno? O que dura mais? A flor, ela nasce e morre. A terra fica sempre. Os pensamentos, eles nascem e morrem. As emoções nascem e morrem. O que é mais profundo em você? O que é eterno? É onde o pensamento e a emoção nascem. E o que acontece? Por que nós sofremos tanto? Porque nós nos identificamos com o pensamento, nós nos identificamos com a forma. É mais ou menos como se a gente se identificasse com a flor. Se você se apegar e você se identificar com a flor, o que vai acontecer? Você sempre vai estar sofrendo, porque a flor, ela vai nascer e morrer. Então, tudo que acontece contigo é passageiro. Tudo passa. E por que você sofre? Porque você acha que você é aquilo que muda o tempo todo. Mas você não é isso. Então, eu quero que você entenda essas duas coisas e que você use isso como algo que você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque isso é o que você é. Isso é o que você é. E aí o que acontece? Se você fosse me perguntar hoje, depois de todos esses anos de estudo, depois de todos esses anos de pesquisa, depois de tudo isso que você viveu, que você conheceu, o que é o sucesso para você? O que seria o sucesso para mim? O sucesso para mim hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso verdadeiro, o sucesso real, o sucesso duradouro é você despertar da inconsciência. Uau, mas o que é despertar da inconsciência? Você vive na inconsciência toda vez que você ignora o vazio, que você ignora o silêncio. Você vive na inconsciência toda vez que você acha que você é esse movimento mental, que você é as suas emoções, que você é o carro que você tem, que você é o emprego que você tem, que você é o corpo que você tem. Tudo isso é importante. Mas se você confunde a forma com aquilo que você verdadeiramente é, você vai sofrer. Não há sucesso no mundo da forma. E as pessoas não entendem isso, e isso choca as pessoas, e você vai se chocar.
consciência é o reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar físico. Mas, cara, como é que tu diz isso? Se há 2000 anos a religião, todas as religiões, dizem que o céu é um lugar geográfico. Peraí, eu não inventei isso. Se você quer cobrar alguém, cobra Jesus. Foi Jesus que disse que o reino dos céus está dentro de vós. E aí algumas pessoas acharam, mas não pode ser que ele está dentro de vós. Aí elas traduziram, está entre vós, que está no nosso meio. Não, Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós. E por que o reino dos céus? Porque Deus mora aqui. Deus mora aqui. E o que é o despertar? Mas aí você tem que despir Deus da religião. Despertar significa você conhecer o reino dos céus. Jesus diz, não acumulem tesouros no mundo da forma, porque o mundo da forma é como a florzinha do chão. Ele não disse isso, ele disse, não acumulem tesouros no reino do céu, onde a traça e a ferrugem pode comer tudo. Pode não, vai comer. Então, o verme vai comer meu corpo. O verme vai comer meus olhos. O verme vai entrar no meu ouvido depois de morto e vai comer tudo. Ou o fogo vai comer o meu corpo, se eu for cremado. O verme vai me comer. E vai comer você também. Não há nada de tenebroso nisso. Isso só se torna tenebroso quando a gente vive no mundo da ilusão. Mas não acumule tesouros. O que isso quer dizer? Não aposte, não torne aquilo que é impermanente, aquilo que não permanece, não torne isso o seu tesouro. Porque aí você vai sofrer. Aí ele diz, procure tesouros no reino dos céus, construa seus tesouros no reino dos céus. Isso aqui é eterno, isso aqui é importante. Aí ele diz o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A vida é isso aqui. A pessoa diz, a minha vida saiu do eixo. Não, a vida não saiu do eixo. A vida é eterna. A vida é permanente. A vida existe o tempo todo. Então preste bem atenção que nós vamos avançar agora para uma das coisas mais importantes. Mas eu quero que você realmente preste atenção, porque essa aula vai ser uma cascata sequencial de coisas extremamente importantes, uma mais importante que a outra. Então o que acontece? Você vive nesses dois mundos que eu expliquei ontem de noite. Então esse é o mundo da mente, o mundo da forma, e isso aqui é o mundo da consciência. É o mundo da consciência. Tem uma história, uma parábola, acho que Eckhart Tolle escreveu isso no livro Poder do Agora. Sempre conto essa história porque ela foi muito significativa para mim. Ele disse que tinha um mendigo sentado anos sobre uma caixa velha debaixo de um viaduto e todo dia ele ia pedir esmola ali no viaduto. E um dia um estranho chegou, se aproximou do mendigo. E o mendigo estendeu o boné e disse, uma esmola, por favor. Uma ajudinha aqui, por favor. E o mendigo disse, o estranho disse, desculpa, eu não tenho nada comigo. Não tenho o que te dar. Aí ele olhou e ele disse, mas o que tem dentro dessa caixa aqui? O cara disse, não tem nada, eu já sento 10 anos nela. É uma caixa velha que alguém abandonou ali. E o estranho disse, mas tu já abriu e olhou dentro? E aí o mendigo insistiu, como nós insistimos, eu não sou ninguém, eu não tenho nada,
eu não sou inteligente, eu já tenho 45 anos, tô divorciado, eu não sou ninguém. Alguém chega e diz, você é especial. Não, eu não sou ninguém. E o mendigo também disse, não, aqui não tem nada, é uma caixa velha, já te falei, faz 10 anos que eu sento sobre ela e não tem nada. Aí o estranho disse, mas abre e olha dentro. E quando o estranho foi embora, o mendigo, só por curiosidade, foi lá e fez força, tá enferrujado, e abriu a tampa, e a tampa caiu para o outro lado, e para surpresa do mendigo, tinha um tesouro dentro. Tinha ouro, prata, diamantes dentro dessa caixa. E de fato, era uma caixa que durante 10 anos ele estava sentado sobre ela. Essa parábola, ela é muito significativa e ela mexeu muito comigo, porque o Eckhart Tolle, na sequência, ele diz o seguinte, eu sou esse estranho que não tenho nada para te dar, mas eu vim aqui te dizer, olhe para dentro, mas não dentro de uma caixa, mas dentro de você. E aí ele diz, mas eu imagino você dizendo, mas eu não sou um mendigo. E aí veio uma coisa que me tocou muito, porque ele disse o seguinte, todo mundo, toda pessoa que não conhece a radiante alegria do ser e uma paz profunda é um mendigo, vive como mendigo, mesmo que ele alcance todas as riquezas e todos os bens materiais que ele pode imaginar. Por quê? Porque essa pessoa, ela gasta a vida dela buscando do lado de fora, assim como o mendigo do viaduto, migalhas de prazer, migalhas de aprovação, migalhas de segurança, migalhas de amor, e ignora o tesouro guardado dentro dela, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Isso é muito profundo. É muito profundo por quê? Porque quando eu estudava filosofia, eu nunca conseguia entender por que os gregos clássicos lá diziam, e essa frase é atribuída a Sócrates, não sei se ele realmente disse isso, que se você conhecer a si mesmo, você vai ter a chave do universo e os segredos dos deuses. Por que as pessoas, por que grandes sábios, por que grandes filósofos, por que grandes líderes, por que as pessoas todas elas dizem que nós temos um tesouro dentro de nós? Por que as pessoas dizem que nós somos especiais, que nós somos importantes, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Porque, como eu falei ontem de noite, pessoas como o apóstolo Paulo dizem que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas que ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Mas onde isso está? E eu me questionava isso muito, eu me interrogava isso muito. E ali vem a questão mais importante que eu persegui por vários anos para entender isso, décadas. E depois que eu entendi isso, tudo o resto se tornou irrelevante para mim. Todo o resto se tornou irrelevante para mim. Por quê? Porque eu realmente descobri que de fato você, eu não quero saber onde você nasceu, eu não quero saber a sua condição, eu não quero saber a sua situação, eu não quero saber o que já aconteceu na sua vida. Existe um tesouro dentro de você. E esse tesouro é muito maior do que qualquer outra coisa que você possa conquistar ao longo da vida. Então, o meu objetivo não é você conquistar coisas do reino deste mundo. Você pode ter um carro bonito. Eu sempre digo, eu não sou advogado da pobreza, em hipótese alguma.
Eu não sou advogado da renúncia aos bens materiais, porque isso não faz sentido nenhum. Isso é a coisa mais fácil, você renunciar coisas físicas. O problema é você renunciar às suas crenças, renunciar os seus conceitos, renunciar o conhecimento. Isso que você não consegue fazer. Você dá uma esmola para uma pessoa, isso é a coisa mais simples que tem. Você dar uma esmola para uma pessoa, mas você chegar numa pessoa e dizer, eu estava errado, eu errei. A vida inteira eu pensei assim, hoje eu entendo que é diferente. Isso que é difícil fazer. Você já viu o quanto é difícil você verdadeiramente chegar numa pessoa e dizer, obrigado, você acendeu uma luz na minha escuridão, você acendeu uma luz na minha inconsciência. Então, não me interessa muito, neste momento, as coisas secundárias. E secundárias não no sentido de importância. Secundárias no sentido da ordem das coisas. Eu primeiro quero te ensinar a botar a meia. Depois você coloca o sapato. Porque depois que você colocou o sapato, você não tem mais como colocar meia. Então, o que acontece? Você tem esses dois campos aqui. Isso aqui são as esmolas que você busca. As esmolas externas. Você busca no mundo. Você sente um vazio enorme. Você sente uma insuficiência. Você sente uma incompletude. E aí você busca preencher esse vazio, essa insuficiência, essa incompletude com as esmolas do mundo. Se busca validação, você busca algum dinheirinho, você busca reconhecimento, você busca todas essas coisas, e eu estou aqui para te dizer que você deve primeiro buscar o que é primário, o que é mais importante. E como é que você faz isso? Quero introduzir um desafio na sua vida. Muitas pessoas introduzem o desafio. Conquiste o seu primeiro milhão. Conquiste o seu primeiro milhão. Vá lá, conquiste seu primeiro milhão. Eu vou te ajudar do 0 ao milhão. Do 0 ao milhão, você chega ao milhão, você chega... Não tem nada a ver com o Negro, mas o Negro é meu amigo, eu gosto muito dele. Eu falei do 0 ao milhão para dizer assim, comece agora, chega ao milhão. Não tem a ver com ele, não estou falando nada dele. Mas conquiste o seu milhão, conquiste o seu milhão. O que acontece? Eu quero te dizer uma outra coisa. Eu quero dizer, você verdadeiramente quer ter sucesso? Alcance a iluminação. Oh! Alcance a iluminação. Se torna uma pessoa iluminada. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais simples do que você alcançar 1 milhão. E quando você se tornar uma pessoa iluminada, talvez você nem queira mais 1 milhão. Mas se você quiser criar ter 1 milhão, isso fica muito simples para você. Então, o que é você? O que é você se tornar uma pessoa iluminada? Porque eu já devo ter sentido umas reações ali. A pessoa diz, mas quem ele pensa que eu sou para me tornar uma pessoa iluminada? O que é a iluminação para você? O que é a iluminação para você? A iluminação é uma coisa muito simples. Tremendamente simples. É só você sentir-se em unidade e essa unidade é o seu estado natural. No seu estado natural, você vive em unidade, é você sentir-se em unidade com Deus. Mas pelo amor de Deus, espere eu explicar para você o que é Deus. Não dá para explicar. Não vou conseguir explicar, mas eu vou te dizer o que não é Deus. E isso vai te dar um caminho para isso. Mas
o que é Deus? Eu estava explicando que existe dentro de você um aspecto, um elemento divino. Isso existe dentro de você. A iluminação é você viver no seu estado natural de unidade com esse aspecto divino que existe em você. Lembra que eu falei aqui, a mente é o mundo da forma. Eu falei aqui que existe um silêncio, uma quietude em você. Esse silêncio, essa quietude é a consciência. A consciência é a porta que te leva à vida. Deus é vida. Então, ao invés de você querer criar uma vida extraordinária, perceba o quanto a vida é extraordinária. Não existe criar uma vida extraordinária. Você só pode perceber o quanto a vida é extraordinária. E isso tu não pode fazer no futuro. Você só pode perceber o quanto a vida é extraordinária agora. Então, o que é a iluminação? Que é o meu desafio a você. Pô, não tenho nenhuma dúvida que você possa se tornar uma pessoa iluminada. Mas cuidado para o falso eu não pegar o rótulo da iluminação ou o rótulo do despertar, porque isso é relativamente a mesma coisa, e adicionar o rótulo da iluminação ou o rótulo do despertar a si mesmo, porque o falso eu, ele sempre procura coisas que ele possa, que nem um ratinho. O rato, ele sai juntando coisas por aí para formar um ninho. O falso eu, ele junta coisas, rótulos, para se engrandecer. E não vai ter nada mais satisfatório para o falso eu do que poder trazer esse galho do eu sou iluminado, eu sou desperto. Agora eu olho para as pessoas, daí você pergunta, como é que eu convivo com essas pessoas inconscientes? Não consigo mais conviver com essas pessoas inconscientes. Isso é a inconsciência. Então, a iluminação é você viver num estado de conexão com a consciência, com esse campo imensurável e indestrutível, com aquilo que é eterno em você. E esse campo, essa consciência, essa consciência é essencialmente você. Você é isso, mas, ao mesmo tempo, isso é muito maior do que você. Você entendeu isso? Então, o que acontece? Por exemplo, essas ilustrações aqui, elas são só uma grotesca representação para você visualizar um pouco. Vamos supor, isso aqui é você, tá? Então, isso aqui é você. Pronto. Se você se conectar com esse algo profundo, imensurável, indestrutível, que é esse eu interior, o verdadeiro eu, esse eu se manifesta através de você. Então, você se torna esse eu, mas esse eu é muito maior do que você. Isso é você viver num estado de iluminação. O que é a iluminação? Ser uma pessoa iluminada, uma pessoa desperta, uma pessoa consciente. A iluminação, ela consiste em encontrar a sua verdadeira natureza, a sua natureza essencial por trás do mundo da forma. Você entendeu isso? Não existe nada mais poderoso, não existe nada mais importante do que alcançar isso na sua vida. É como o mendigo que abre a caixa e que encontra o tesouro. É você abrir a sua mente e deixar que a sabedoria, a inteligência infinita flua através de você. Esse é o estado de iluminação. Não existe nada de extraordinário nisso.
Não existe, a pessoa pode dizer assim, meu Deus do céu, mas eu sou muito simples, eu sou muito pequeno para me tornar uma pessoa iluminada, mas eu te digo o seguinte, isso não tem nada a ver. Não depende do que você sabe, não depende do conhecimento que você tem, depende do quanto você consegue se conectar com a sua essência mais profunda, com aquilo que você verdadeiramente é. Então existe essa possibilidade de você se conectar com algo extremamente maior do que você, da onde vem todo o resto, e essa é a maior conquista que você pode alcançar. Mas você não quer isso. O que você quer? Você quer pagar as contas, você quer ser reconhecido, você quer subir na vida, você quer ganhar 1 milhão, você quer ganhar 2 milhões, você quer comprar uma Ferrari, você quer ir morar na praia, você quer viajar o mundo. Você quer as suas coisas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nosso objetivo aqui é entender o que é sabedoria, entender o que é a fé e entender o que é o amor. A sabedoria, o oposto dela é a ilusão. O amor, o oposto do amor é o apego. O oposto da fé é o medo. Então o que acontece? Sempre que você se separa, de onde vem o medo? De onde vem o medo? O medo que você sente. E aí vem uma explicação que eu não quero entrar em detalhes, mas existem 2 tipos de medo. Existe o medo físico, que é aquele medo circunstancial, que é medo de um perigo real que se apresenta na sua frente, e existe o medo psicológico. Você está deitado na cama e você tem medo que daqui a 10 anos você possa ficar doente. Isso é um medo psicológico, e isso é uma doença. Eu não estou falando do medo instintivo, do medo físico, do medo de algo real. Eu estou falando do medo psicológico. E de onde vem o medo que você sente? O medo que você sente, ele vem da incapacidade de você sentir essa unidade com o todo. É dali que nasce o medo. A incapacidade de sentir essa conexão com isso que é mais profundo em você, dá origem a uma ilusão de separação. Você se sente separado do resto do mundo. Você se sente separado até mesmo de você. Você se sente separado de Deus, porque Deus mora onde? No reino dos céus. E o reino dos céus está dentro de nós. Ah, mas eu sou uma pessoa muito fiel. Mas você é fiel a esse Deus interior ou a esse conceito de Deus que você tem na sua cabeça? Então, da onde nasce o medo? O medo nasce da ilusão de você ser um fragmento isolado, de você ser só esse teu corpo, de você ser só o teu pensamento, de você ser só as suas emoções, de você ser essa pequena vida que você leva e que é finita. E daqui a pouco vai acabar e você morre de desespero, de ansiedade, de angústia, porque você acha que você está envelhecendo e você ainda não se tornou ninguém. Eu ainda não fiz nada, eu ainda não sou ninguém. Como que você não é ninguém? Você não é ninguém porque você acha que você precisa de algo para se tornar alguém. Essa é a ilusão. Qual é a sabedoria? A sabedoria é entender quem você verdadeiramente é. A ilusão, o medo, nasce do quê? De você se sentir como um fragmento isolado, sozinho, no mundo. Ninguém te ajuda, não existe nada que... E além disso, tem todo o teu passado, a família que você nasceu,
a mãe narcisista, o pai abusivo. Como é que eu vou ser alguém com essas coisas na minha vida? O medo nasce da ilusão de você se sentir um fragmento isolado no universo, porque você não reconhece mais a conexão com o todo. E aí você cria todo tipo de fantasia na sua cabeça. Jesus diz, você se sente como um ramo cortado da videira. Quem é a videira? A videira é a vida. A videira é o eterno. A videira é aquilo que sustenta tudo. E você se sente um ramo cortado da videira. É dali que nasce o medo. Você se percebe como um fragmento isolado e você não confia mais em nada e nem em ninguém, exceto no seu julgamento. E aí você julga A, você julga B, aí você julga, nesse eu posso confiar. Você não confia na pessoa, preste atenção, você não confia na pessoa. Você confia no seu julgamento em relação a essa pessoa. E aí quando o seu julgamento está errado, você condena a pessoa. Mas você se iludiu em relação à pessoa. Você não confia na pessoa, você julga a pessoa e você confia no seu julgamento. E quando essa pessoa frustra o seu julgamento, você fica bravo com a pessoa. Então, quando você se percebe consciente ou inconscientemente como um ramo cortado da videira, o que acontece? Os conflitos internos e os conflitos externos tomam conta da sua vida. Porque você vive uma ilusão. Você acha que você é a forma. Você acha que você é o seu corpo. Você acha que você é as suas conquistas. Você ignorou o tesouro que existe dentro de você e você se ilude com essas coisas todas e aí você começa a viver um mundo conflitante. Os conflitos, eles começam a aparecer interna e externamente e tomam conta da sua vida. Essa é a realidade. Vocês estão entendendo isso? O que eu estou ensinando aqui não são coisas isoladas. O que eu estou ensinando aqui é toda uma jornada de entendimento que te tira da inconsciência e que te traz a consciência. Mas você precisa entender que tudo que eu falo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te dando placas, eu estou te dando sinais, eu estou te dando um mapa. Mas entenda que a placa que indica o caminho não é o caminho. A placa, ela indica o caminho. Eu estou te dando a placa. Isso não significa que se a mente entender o que eu estou fazendo, que estou te dizendo, se a mente entender a placa, isso não significa que você percorreu o caminho. Então você pode entender toda essa parafernália teórica que eu estou te apresentando, que é o mapa da coisa. Você pode entender tudo isso, mas se você não percorrer o caminho, você vai confundir a placa com o caminho. A placa com o lugar para onde a placa indica. E isso é muito comum, isso é muito normal as pessoas fazerem isso. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos lá, o que acontece? Só avançando mais um pouco. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu estou dizendo o seguinte, que existe todo um mundo conceitual na sua cabeça, existe todo um mundo conceitual na sua cabeça, e que você vive nesse mundo conceitual, e conceitos são teorias, conceitos são ideias, e esses conceitos, essas ideias, te afastam da realidade. E quando você choca, e isso aqui é uma ilusão, isso é uma ilusão, esse mundo conceitual, o conceito nunca é a verdade,
Então, quando o conceito se choca com a realidade, você se frustra, você chora, você sofre. E eu estou te dizendo que existe um outro mundo que é o mundo da realidade, que é o mundo da verdade. Isso aqui é ilusão, você vive um mundo de ilusão. O mundo da realidade é esse mundo da consciência, não o mundo da teoria. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ilusão. E ao libertar da ilusão, liberta do quê? Liberta do medo, liberta da escassez, liberta do apego, liberta da necessidade das coisas. Porque você pode... As pessoas dizem o seguinte... Mas no que essas coisas me ajudam na prática? Essas coisas são a prática. Se você não entender isso, você não entendeu a prática. Você se perde. A prática é isso. A prática é isso, você precisa entender isso.